Fala pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu trago novamente como pauta o MBL e eu decidi trazer aqui com a ajuda do ChatGPT, novamente, um pouco sobre a mudança do posicionamento do MBL, que a princípio ele começou ali com uma temática mais à direita, né? E hoje ele migrou e tá muito mais para uma esquerda, centro-esquerda, né? Do que qualquer outra coisa. Bom, então eu pedi aqui para o ChatGPT, né, um informe imparcial, mostrando porque o MBL está mais para a esquerda do que para a direita. E aqui veio compilado para mim, né, falando, né, sobre o início do MBL, que surgiu em 2014, né, conhecido inicialmente por liderar manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, né, e se apresentar como um movimento liberal e anti-PT. E aqui fala, né, que ao longo dos anos, no entanto, a posição ideológica do grupo tem passado por mudanças e reinterpretações, o que gera debate sobre se ele se situa mais à direita, ao centro, à esquerda ou do espectro político. Bom, como a maioria dos membros lá eram, né, na época muito jovens, hoje ainda são consideravelmente jovens, é normal que tenha uma mudança de visão do mundo conforme vai ganhando experiência das coisas, né? Então, assim, é algo comum que realmente pode acontecer, né? E assim, tá tudo bem, não tem problema. E aqui o ChatGPT, ele apresenta uma análise neutra, né? Falando por que parte da crítica pública e de analistas consideram que o MBL hoje se aproxima mais da esquerda ou centro-esquerda do que da direita tradicional. Então, aqui o primeiro tópico, né, mudança do eixo ideológico, do liberalismo econômico ao progressismo moderado. Então, aqui fala, né, que de 2014 a 2018, o MBL ele defendia a pauta essencialmente liberal conservadora, né, enfatizando o livre mercado, combate à corrupção e a redução do Estado. Pra mim, isso daí perfeito. Tava extremamente ok. Mas hoje, o MBL, né, de 2020 a 2025, daí passou a defender, né, aqui até aponta, né, o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, que são dois dos maiores expoentes, né, que eles passaram a adotar pautas progressistas em temas sociais e de costumes, como defesa de pauta identitária, né, e descriminalização de drogas leves, né. Aí já é uma pauta, no meu ponto de vista, de esquerda mesmo, tá? Assim, pelo menos pra mim, na minha opinião. Tem gente que vai achar que não, mas tudo bem, cada um pode achar o que quiser, não tem problema. Sempre lembrando que discordar não é ofensa, tá? E aqui, ó, postura mais laica e crítica ao conservadorismo religioso. Aqui pega a questão do Nicolas Ferreira, né? Como eu já falei em um vídeo anterior, por que o MBL detesta o Nicolas? Porque o Nicolas, ele é uma pessoa que cresceu num berço cristão, né? É uma pessoa religiosa e eu acredito que pra direita, toda a doutrina religiosa ali, cristã, faz muito sentido, tá? Então, para os progressistas, isso não é algo bom, né? Mas para quem é conservador de direita, isso faz todo sentido do mundo, né? Tanto que eu acredito que não existe cristão que seja de esquerda, tá? Porque a esquerda defende tudo que o cristianismo prega, né? Então, não tem como essas duas coisas se misturarem, tá? Mas voltando ao MBL, então aqui, ó, apoio a políticas públicas de inclusão e uma presença mais ativa do Estado em algumas áreas, né? Algumas áreas sociais. Eu acredito que o papel do Estado ele deva ser mínimo, né? Então, dentro desse mínimo, eu considero políticas públicas de inclusão algo positivo, é bom, né? E é lógico que sem o viés ideológico ali, né? E a presença ativa do Estado, eu já não considero legal. Para mim, o Estado ele tem que ser mínimo mesmo. Quanto menos ele aparecer na vida do cidadão, melhor, né? Porque o Estado normalmente, quase sempre, ele aparece só para atrapalhar. E aqui no Brasil, isso é uma constante, né? Eu acho que o custo do Brasil é gigantesco por conta do Estado. E aqui o tópico 2, distanciamento da nova direita e do bolsonarismo. Então aqui fala que o MBL ele rompeu com o Jair Bolsonaro abertamente, né? E com o campo conservador nacionalista que o apoia, tá? Critica o autoritarismo, o populismo de direita. Bom, autoritarismo de direita eu nunca vi. Até hoje eu gostaria de ver, né, esse autoritarismo que falam, porque durante os 4 anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que foi os 4 anos que a sociedade mais teve liberdade, em todos os aspectos. Mas aqui fala que é autoritário, né? Não sei da onde, mas tudo bem. E populismo de direita. Também queria entender o que seria o populismo de direita, né? Então, é algo que sempre é falado, mas, assim, eu ainda acho que eu não entendi muito bem isso daí não, tá? E aqui, o que considero ser um retrocesso moral e institucional do bolsonarismo? Retrocesso moral e institucional, eu não vi o bolsonarismo pregando nada que seja imoral, né? Eu acho que aí é algo que tentam colocar algumas pechas em cima, né? Mas, no meu ponto de vista, foi o governo que mais defendeu, né, a moralidade até agora. E daí aqui fala, né, que esse embate levou o MBL a se alinhar em alguns temas a partidos e figuras de oposição do governo Bolsonaro. Muito deles de centro-esquerda,
e de centro, como o PSDB, o PDT e setores do MDB. Bom, PDT para mim é um partido que tem a sua base ali alinhada com a China, então para mim é totalmente de esquerda. PSDB é uma esquerdinha caviar, é tipo os democratas lá dos Estados Unidos, o MDB também. E aqui não citou, né, a união com o PSOL quando foi conveniente para o MBL, né? Então faltou colocar aqui a esquerda também e a extrema esquerda, né? PT e o PSOL, que é a fotinha lá da thumb do vídeo anterior. Aqui, ó, tópico 3, discurso sobre Estado, economia e desigualdade. O MBL começou defendendo um Estado mínimo, aí, ok, excelente. Privatizações, excelente também, amplas, né, e cortes drásticos de gastos públicos. Aqui, para mim, essa pauta aqui era perfeita, excelente, né, eu defendo muito isso. E aqui, ó, nos últimos anos, porém, suas lideranças têm reconhecido a necessidade de políticas redistributivas, reformas graduais e uma visão mais pragmática do papel do Estado na economia. Bom, aqui ficou bem genérico, né? Então precisaria ver de modo mais detalhado essa visão, né? Lembrando que isso aqui é só um compilado, né? Do que sai na internet, assim, de várias posições, tá? Então, assim, não vou levar isso daqui como uma verdade absoluta, né? Mas é um ponto de partida para fazer algumas verificações, né? Então, aqui fala, né? Essas são posições associadas a liberais sociais ou social-democratas moderados, mais do que a liberais econômicos radicais. Então, aqui novamente traz a questão da social-democracia, que é a galera do sapatênis, né? O PSDB da vida, MDB da vida, né? Então, é isso aí. Tópico 4. Retórica democrática e institucionalista. O MBL tem se posicionado fortemente em defesa das instituições democráticas, do Supremo Tribunal Federal e da imprensa livre, em contraposição a setores da direita mais autoritária. Bom, hoje a gente sabe que aqui no Brasil quem de fato governa é o STF, né? Principalmente na figura do Alexandre de Moraes. Isso daí não é segredo para ninguém, né? A gente vê que tudo cai na mão dele, tudo ele que decide, né? Até o próprio Lula, como já foi mostrado no vídeo anterior também, seja num lapso ali, pode ser um lapso, um engano, mas até o próprio Lula chamou o Alexandre de Moraes de presidente, então pra mim isso aí pode significar muita coisa, ou não, né? Mas a gente sabe que hoje, quem que é extremamente alinhado com o STF? A esquerda. A esquerda perde em qualquer votação na Câmara, no Congresso, e joga pra onde? Pro STF. Daí o STF o que faz? Delibera em favor da esquerda. Ou seja, a casa do povo que decide em favor do povo, no final das contas, tem suas decisões ali anuladas por conta do STF. Então, se tá do lado do STF, pra mim tá do lado da esquerda hoje, né? Infelizmente, é essa visão. É a minha visão que eu tenho como cidadão de tudo que sai. Eu tento acompanhar as notícias por diversos canais da mídia, né? Tanto os tradicionais quanto os que são ali, digamos... os que não são da mídia tradicional. Agora me falhou a memória, né? Mas nesse ponto de vista, então eu vejo assim que hoje quem tá com a STF é praticamente a esquerda, né? Tanto que na questão do Rio de Janeiro agora a gente acabou de ver, o governador do Rio teve uma ação lá, que ele tentou fazer uma ação conjunta com o governo federal deu um perdido neles lá, não ajudou, daí eles tiveram ação, e agora o que está acontecendo? Estão já querendo derrubar o governador do Rio de Janeiro porque ele tomou uma ação mais incisiva ali no campo da segurança e da defesa, né, do próprio Estado, ali, da própria sociedade ali, e por ele ser do PL principalmente, então ele já se tornou um alvo ali para ser caçado e perder os seus direitos políticos, né? A gente vê que hoje qualquer pessoa que é da oposição perde direitos políticos por nada praticamente, né? Às vezes só por falar, dar uma opinião na internet, pronto, já é motivo para ser caçado. Né? E aonde que a gente vê isso? Lá na Venezuela, né? Que derrubaram toda a oposição, daí só tem o Maduro para concorrer, e mesmo assim ainda ele acabou tendo que dar um golpe de Estado lá, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui no tópico 5. Autopercepção versus percepção externa. Então, o próprio MBL, segundo está dizendo aqui, né, se define como liberal, mas não mais como direita, tá? Então, isso daqui, eu preciso apurar melhor isso daqui, né, pra ter certeza, mas é o que saiu aqui falando, tá? Então... vamos levar em consideração isso, mas assim, como eu falei, né, não é uma verdade absoluta, né? Precisaria ver a posição dos líderes do MBL mesmo, né? Perguntar diretamente para eles, e aí, vocês ainda se consideram como direita, né? E quais pontos que vocês consideram que fazem vocês serem de direita, né? E aqui fala, em declarações públicas, né, Kim Kataguiri e outros líderes afirmam que a direita foi sequestrada pelo extremismo. Quem usa essa palavra extremismo aqui é a esquerda, tá? E que o liberalismo precisa se reconstruir fora da polarização. Precisa ver direito o que ele quis dizer com isso, né? Assim, ter uma explicação melhor desse contexto, tá? Porque normalmente quem fala de polarização também é a esquerda, tá?
Então, aqui, ó, pesquisadores e analistas políticos, né, por exemplo, um instituto como o ISP, o RJ, né, e o SEBRAP classificam o grupo atualmente como centro-liberal ou centro-esquerda liberal, pela natureza de suas pautas sociais e alianças políticas. Bom, não fui pesquisar a fundo sobre isso também, então é só algo que saiu aqui na pesquisa, tá? Então aqui, ó, conclusão imparcial, falando que está sendo imparcial pelo menos. Ó, com base nas posições atuais, economia, ainda liberal, mas mais social e pragmático, tá para centro-liberal. Costumes, progressista, tá para centro-esquerda. Instituições, democrática e anti-autoritária. Diz que é de centro, tá? Mas normalmente quem usa essa questão da palavra autoritária, né? Autoritarismo é mais à esquerda mesmo. Aqui, alianças e retórica pública, afastadas da direita conservadora e inclinação à esquerda moderada, né? Então, ó, o segundo ponto aqui, né, junto com o de costumes, que está pendendo mais para a esquerda. Então, aqui uma síntese, né, para finalizar. O MBL não é um grupo de esquerda no sentido tradicional, como o PT ou o PSOL, mas suas posições contemporâneas se alinham mais à centro-esquerda liberal do que à direita conservadora ou nacionalista, especialmente quando comparado ao espectro político brasileiro pós-2018. Bom, então, né, aqui até dá a opção, né, para formatar, né, um informe resumido, nota técnica, artigo explicativo, né, inclusive para publicação ou uso acadêmico. Não é o caso, né, eu quis trazer essa questão mais para tirar algumas dúvidas e para ver, né, nos comentários se de repente alguém aparece comentando especificamente algum desses pontos, porque até agora o que eu vi nos comentários do vídeo anterior, que foram bastantes, né, eu agradeço aí por quem comentou, mais posições defendendo o MBL de maneira assim, quase fanática, né, e normalmente eles falam que bolsonarista é fanático, mas o pessoal do MBL, eles precisam se ver no espelho ali para ver como que eles agem também defendendo o MBL. E normalmente vem toda aquela narrativa lá que começa, e o Aras, colocou o Aras, o petista na PGR, né? Que o Bolsonaro sempre falava, né? Que o Aras é o nota 7. Mas é muito engraçado ver como o MBL, eles falam de outros partidos, principalmente do bolsonarismo, né? Mas eles não se olham no espelho. Bom, mas fica aí esse resumo, ficou um vídeo bem longo mesmo, mas tudo bem, é só um vídeo assim para tentar trazer um pouco mais de informação aí para o debate político. Eu agradeço para quem assistiu, né, e aguentou até aqui. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!